As instruções de Sri Chaitanya Mahaprabhu a Srila Rupa Goswami, Sri Rupa Shiksha. Este texto está fundamentado no Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 19 e o reproduzimos na forma coloquial para a satisfação de Sri Gurudeva, o confidente mais íntimo de Srila Rupa Goswami Prabhupada. Somos desqualificados e insignificantes. Não temos realização alguma desses temas tão complexos, mas, invocando a bênçãos de Sri Gurudeva, esperamos um dia poder alcançar o desejo ardente de seguir os passos de Srila Rupa Goswami. Srila Rupa Goswami, na introdução auspiciosa do seu livro Bhakti Rasamrita Sindhu, fala pessoalmente da misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele diz: embora eu seja o mais baixo dos homens e não tenha conhecimento algum, foi-me misericordiosamente concedida a inspiração para escrever textos transcendentais sobre Bhakti, a ciência do serviço devocional. Portanto, presto as minhas reverências aos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Senhor Hari, que me deu a oportunidade de escrever esses livros. Sri Chaitanya Mahaprabhu permaneceu 10 dias em Prayaga e instruiu Rupa Goswami, concedendo-lhe a potência necessária para esta atividade. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse a ele: meu querido Rupa, escute-me, por favor. Não é possível descrever completamente todas as doçuras do serviço devocional Bhakti Rasa. Por isso, tudo o que faço é tentar dar a você uma sinopse do processo de Bhakti. O oceano de doçura do serviço devocional Bhakti Rasa Sindhu é tão imenso que ninguém pode calcular seu comprimento e largura. No entanto, só para ajudar você a saboreá-lo, vou descrever apenas uma gota dele. Nesse universo, existem ilimitadas entidades vivas em 8.400.000 espécies diferentes, e elas estão todas vagando dentro dele. Descreve-se o comprimento e a largura da entidade viva como sendo a 10ª parte da ponta de um fio de cabelo. Essa é a natureza original Swarupa da entidade viva. Se dividirmos a ponta de um fio de cabelo em 100 partes, e então tomarmos uma parte e a dividirmos em outras 100 partes, essa 10ª parte é a dimensão da entidade viva. Essa é a conclusão dos Sruti. No Srimad Bhagavatam 11.16.11 diz: entre as partículas diminutas, eu sou a entidade viva. No Srimad Bhagavatam 10.87.30 é dito: ó Senhor, embora as entidades vivas que aceitam corpos materiais sejam espirituais e de número ilimitado, se elas fossem onipenetrantes, estaria fora de cogitação elas se submeterem ao seu controle. No entanto, caso elas sejam aceitas como partículas da verdade absoluta, como partes de você, devemos concluir que elas estão sempre sob o seu controle. Se as entidades vivas simplesmente ficarem satisfeitas em serem idênticas a você como partículas espirituais, então elas serão felizes por controlarem as coisas. A conclusão de que as entidades vivas e a verdade absoluta são a mesma coisa é uma conclusão imperfeita, uma não conclusão baseada em cálculos deficientes. Pode-se dividir as ilimitadas entidades vivas em duas subdivisões: aquelas que podem se mover e aquelas que não podem se mover. Entre as entidades vivas estão as aves, os seres aquáticos e os animais. Embora a quantidade de entidades vivas conhecidas como seres humanos seja muito pequena, eles podem enquadrar-se em outras subdivisões, pois há seres humanos incultos como os mlechas, os pulindas, os baldas e os chabaras.
Entre os seres humanos, aqueles que seguem os princípios védicos são considerados civilizados. Destes, quase a metade só seguem os princípios religiosos, o Dharma, na aparência, pois, na verdade, cometem todo tipo de atividades pecaminosas proibidas pelos Vedas. Essa gente não está interessada no Dharma védico. Entre os seguidores do Dharma védico, a maioria segue o processo de karma, distinguindo entre atividades piedosas e atividades pecaminosas. Entre muitos desses karmas sinceros, talvez encontre-se um que seja um Gyani, sábio. Entre milhões e milhões de Gyanis, talvez um realmente se liberte. E dentre milhões e milhões de muktas que se libertaram, é muito difícil encontrar um Krishna Bhakta, devoto de Krishna. O devoto de Krishna é livre de desejos, Nishkama, e por isso ele é pacífico, Shanta. Os karmis desejam o desfrute material, os Gyanis desejam a liberação, e os yogis desejam a opulência material resultante das perfeições místicas. Todos eles são luxuriosos e por isso vivem inquietos. O Srimad Bhagavatam 6.14.5 diz: ó grande sábio, entre milhões de pessoas materialmente liberadas, livres da ignorância, e entre milhões e milhões de siddhas que quase atingiram a perfeição, só com muita dificuldade é que podemos encontrar um devoto puro de Narayana. E somente esse devoto é quem possui de verdade a satisfação e paz completas. De acordo com o seu karma, as entidades vivas perambulam pelo universo inteiro. Algumas elevam-se aos planetas celestiais e outras caem em direção aos planetas inferiores. Entre milhões de entidades vivas errantes, aquela que é muito afortunada recebe a oportunidade de, pela misericórdia de Krishna, associar-se com um mestre espiritual competente. E pela misericórdia tanto de Krishna quanto do mestre espiritual, tal pessoa consegue a semente da trepadeira de Bhakti, Bhakti Lata Bija. Ao receber a semente do serviço devocional, a pessoa deve cultivá-la, tornando-se um bom jardineiro, semeando-a em seu coração. Se ela regar continuamente esta semente, com o processo de sua Shravana e Kirtana, ouvir e cantar, a semente começará a brotar. À medida que regamos a Bhakti Lata Bija, ela germina, e a trepadeira vai crescendo aos poucos, até chegar ao ponto onde penetra as paredes desse universo e atravessa o rio Viraja, localizado entre o mundo espiritual e o mundo material. A trepadeira atinge o Brahma Loka, a refulgência do Brahman, e, enveredando nessa camada, alcança o céu espiritual Paravyoma, situando-se em nosso coração, e sendo regada por Shravana e Kirtana, a trepadeira de Bhakti vai crescendo cada vez mais, até que receba o abrigo da árvore dos desejos dos pés de lótus de Krishna, que vive eternamente em Goloka Vrindavana, a região mais elevada do céu espiritual. Em Goloka Vrindavana, a trepadeira expande-se imensamente e produz o fruto de Krishna Prema. Embora permanecendo no mundo material, o jardineiro regularmente borrifa a água de Shravana Kirtana. No entanto, se enquanto cultiva a trepadeira do serviço devocional no mundo material, o devoto comete uma ofensa aos pés de lótus de um Vaishnava, essa ofensa pode ser comparada a um elefante louco que arranca a trepadeira de Bhakti pela raiz e a esmaga. Dessa maneira, as folhas da trepadeira secam. O jardineiro deve proteger a trepadeira, cercando-a por toda a volta, de modo que o poderoso elefante das ofensas não entre. Às vezes, trepadeiras nocivas, como as trepadeiras do desfrute material e da liberação do mundo material, crescem lado a lado com a trepadeira do serviço devocional. As variedades dessas trepadeiras nocivas são incontáveis. Para citar algumas delas, diria:
Comportamento não recomendável para quem procura a perfeição. Comportamento diplomático. Violência contra as entidades vivas. Lucro segundo cálculos materiais. Adoração alcançada por satisfazer pessoas mundanas. Tornar-se famoso e importante segundo cálculos mundanos. Estas são as principais trepadeiras nocivas que se desenvolvem junto com a Bhakti Lata. Se o devoto não distingue a trepadeira de Bhakti com trepadeiras nocivas, a rega torna-se inútil, pois as outras trepadeiras serão nutridas, enquanto que a trepadeira de Bhakti definhará. Ao perceber que uma trepadeira indesejável está crescendo ao lado da trepadeira de Bhakti, o devoto inteligente deve cortá-la imediatamente. Então, a verdadeira Bhakti Lata crescerá sem dificuldade e alcançará os pés de lótus de Krishna em Vrindavana. Quando o fruto de prema amadurece e cai, o jardineiro saboreia esse fruto, tirando proveito da trepadeira. Ele chega até a árvore dos desejos, em Goloka Vrindavana. Ali, o devoto serve a árvore dos desejos, os pés de lótus de Krishna. Cheio de bem-aventurança, ele saboreia o suco da fruta de prema, prema pala rasa, e vive feliz eternamente. Saborear o fruto do serviço devocional em Goloka Vrindavana é a perfeição máxima da vida. Quando comparadas a esta perfeição, as 4 metas da perfeição material, religiosidade, desenvolvimento econômico, desfrute dos sentidos e liberação, tornam-se conquistas muito insignificantes. Enquanto não houver a mais leve fragrância de amor puro por Krishna, que é a erva medicinal perfeita para controlar Sri Krishna dentro do coração, as opulências da perfeição material, as siddhis, satya, shama, titiksha e etc., o samadhi dos yogis e a bem-aventurança da fusão no Brahman continuarão a exercer fascínio sobre a mente dos homens. Quando nos situamos em Shuddha Bhakti, serviço devocional puro, desenvolvemos prema. Portanto, agora vou explicar alguns sintomas de Shuddha Bhakti. Ao desenvolvermos o serviço devocional de primeira classe, devemos estar livres de todos os desejos materiais, de conhecimento obtido pela filosofia monista e de ação fruitiva. O devoto deve sempre servir a Krishna, mantendo uma atitude favorável, conforme o desejo de Krishna. O devoto não deve cultivar nenhum outro desejo além do de servir a Krishna. Ele não deve adorar semideuses e nem personalidades mundanas. Não deve cultivar conhecimento artificial destituído de bhakti, jnana, e deve dedicar-se única e exclusivamente às atividades que dão prazer a Krishna. Ele deve usar todos os seus sentidos nessa atividade. É assim que se executam as atividades favoráveis ao prazer de Sri Krishna. Essas atividades chamam-se Shuddha Bhakti, serviço devocional puro. Se alguém presta esse serviço devocional puro, desenvolve prema no devido curso do tempo. Os textos védicos, como os Pancharatras e o Srimad Bhagavatam, descrevem esse processo. O Narada Pancharatra diz: Bhakti, ou serviço devocional, significa ocupar todos os nossos sentidos a serviço do Senhor, a suprema personalidade de Deus, o Senhor de todos os sentidos. Quando a alma espiritual presta serviço ao Senhor Supremo, há 2 efeitos concomitantes. Ela se libera das designações materiais pelo simples fato de estarem ocupados no serviço ao Senhor. Os seus sentidos se purificam. E o Srimad Bhagavatam diz: assim como as águas celestiais do Ganges correm direto para o oceano, da mesma forma, pelo simples fato de meus devotos ouvirem falar de mim, suas mentes correm para mim. Eu resido nos corações de todos.
Estas são as características do serviço amoroso transcendental a Purushottama, a suprema personalidade de Deus. Esse serviço é imotivado, não é possível impedi-lo de maneira alguma. Meus devotos não aceitam Salokya, Sarsti, Sarupya, Samípya ou unidade comigo, Ekatvam, mesmo que eu lhes ofereça essas liberações, em detrimento do serviço a mim. Bhakti Yoga, como se descreveu, é a meta final da vida. Ao prestar serviço devocional à suprema personalidade de Deus, o devoto transcende os modos da natureza material e alcança a posição espiritual na plataforma de serviço devocional direto. Isto está no Srimad Bhagavatam 3, 29, 11 a 14. Se alguém se contamina com o desejo de desfrute ou liberação materiais, não pode elevar-se à plataforma de Shuddha Bhakti, mesmo que através do sadhana ele preste serviço devocional superficial. O desejo de desfrutar do mundo material e o desejo de liberação do cativeiro material são considerados duas bruxas e perseguem o devoto como fantasmas. Enquanto estas bruxas estiverem dentro do coração, ninguém pode desfrutar da bem-aventurança transcendental. Como isso poderia ocorrer? Quem presta serviço devocional regulado, sadhana bhakti, pouco a pouco vai se apegando à suprema personalidade de Deus. Vai ocorrendo rati. Rati, ao se intensificar, recebe o nome de prema. Os aspectos básicos de prema, ao aumentarem gradativamente, assumem diferentes fases: afeição, sneha, aversão, mana, amor, pranaya, apego, raga, mais apego, anuraga, êxtase, bhava e muito êxtase, mahabhava. O desenvolvimento gradual de prema pode ser comparado às diferentes fases do açúcar. Primeiro, há a semente de cana de açúcar, e então a cana de açúcar. Depois, a garapa. Quando a garapa é fervida, ela se transforma em melado. Depois, em rapadura. Depois, em açúcar mascavo. Açúcar cande, blocos de açúcar cande e, por fim, losangos. Todas essas fases juntas chamam-se Sthayi Bhava, ou Krishna Bhakti, com sentimento contínuo. Além dessas etapas, existem Vibhava, êxtase especial, e Anubhava, subêxtase. Quando ocorre a mistura de Satvika e Vyabhichari Bhavas com a Sthayi Bhava, sentimento contínuo, as doçuras transcendentais do serviço devocional a Krishna, Krishna Bhakti Rasa, se tornam nectárias. O devoto experimenta uma grande variedade de sabores nectários, a bem-aventurança de amar a Krishna. Esses sabores são como uma mistura de iogurte, açúcar cande, ghee, pimenta do reino e cânfora, sendo tão deliciosos quanto o néctar doce. De acordo com o devoto, rati, apego, enquadra-se nas 5 categorias de Shantarati, Dasyarati, Sakyarati, Vatsalyarati e Madhurarati. Estas 5 categorias surgem dos diferentes apegos, ratis, que os devotos têm pela suprema personalidade de Deus. As doçuras transcendentais, provenientes de Krishna Bhakti, também são de 5 variedades: Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhura. Além dessas 5 raças diretas, existem 7 raças indiretas, como riso, hasya, espanto, aduta, heroísmo, vira, compaixão, karuna, ira, raudra, desgosto, bibhatsa e medo, bhaya. As 5 raças diretas, sthaiyam, estão sempre presentes no coração do devoto, enquanto que as 7 raças indiretas, gauna, aparecem subitamente sob certas condições e parecem mais poderosas. Exemplos de Shantabhaktas são os 9 Yogendras e os 4 Kumaras. Exemplos de devotos em Dasya Bhakti são incontáveis, pois tais devotos existem em toda parte.
Em Vrindavana, exemplos de devotos na raça de amizade são Sridama e Sudama. Em Dwarka, os amigos do Senhor são Bhagavanima e Arjuna. Em Vrindavana, os devotos em Vatsalya Bhakti são Jashodamata e Nanda Maharaj. E em Dwarka, os pais do Senhor são Vasudeva e Devaki. Também existem outras pessoas superiores que são devotos no humor paternal. As principais devotas em amor conjugal madura são as gopis de Vrindavana, as rainhas de Dwarka e em Vaikunta, as deusas da fortuna Lakshmis. Essas devotas são em número incalculável. O apego a Krishna, Rati, divide-se em duas categorias. Um é o apego com temor e veneração, Aishvarya, e o outro é o apego puro, destituído de reverência. O Rati, puro, sem reverência, é encontrado em Goloka Vrindavana. O apego, no qual se destacam o respeito e veneração, é encontrado nas cidades de Mathura e Dwarka, em Vaikunta. Quando sobressai a opulência, Priti, amor a Deus, fica um pouco mutilado. Entretanto, segundo a devoção Kevala, mesmo que fique sabendo da opulência ilimitada de Krishna, os devotos consideram-se igual a Krishna. Na plataforma transcendental de Shanta e Dasya, às vezes, destaca-se a opulência do Senhor. No entanto, nas raças de Vatsalya, Sakya e Madhura, a opulência é relegada. Quando Krishna ofereceu orações aos pés de lótus de sua mãe e de seu pai, Devaki e Vasudeva, ambos sentiram respeito, reverência e temor, porque eles conheciam a sua majestade. O Srimad Bhagavatam cita que, quando Devaki e Vasudeva compreenderam que seus dois filhos, Krishna e Balarama, que lhes haviam prestado reverências, eram os dois senhores do universo, ficaram com medo e não os abraçaram. 10.44.5.1. Quando Krishna manifestou a sua forma universal, Arjuna encheu-se de reverência e temor e suplicou perdão pelo seu recente atrevimento de ter tratado Krishna como amigo. O Bhagavad Gita diz que Arjuna fala: dirigi-me a você no passado com as palavras, ó Krishna, ó Jadava. Ó meu amigo, eu não conhecia as suas glórias. Agora, por favor, perdoe tudo o que fiz por loucura ou por amor. Eu o desacatei inúmeras vezes, enquanto vivíamos intimamente, deitando na mesma cama ou comendo juntos, às vezes sozinhos, outras vezes diante de tantos amigos. Por favor, perdoa-me todas as ofensas. Embora Krishna estivesse se divertindo com a rainha Rukmini, ela ficou na expectativa de que ele deixasse a companhia dela, e por isso entrou em pânico. O Srimad Bhagavatam diz que, enquanto Krishna se divertia com Rukmini em Dwarka, ela encheu-se de aflição, medo e lamentação. Ela também perdeu a inteligência, deixou cair em seus braceletes, e o abano que usava para abanar o Senhor. Seu cabelo ficou em desalinho, e ela desmaiou, caindo, de repente, parecendo uma bananeira assolada por ventos fortes. Srimad Bhagavatam 10.60, 24. Na fase de Kevala, devoção imaculada, o devoto não leva em consideração a majestade ilimitada de Krishna, muito embora a experimente. Ele só leva a sério a sua relação pessoal com Krishna. O Srimad Bhagavatam diz: ao ver todos os universos dentro da boca de Krishna, Mãe Yashoda ficou temporariamente atônita. O Senhor é adorado como Indra e outros semideuses pelos seguidores dos 3 Vedas, que oferecem-lhe sacrifícios. Ele é adorado como o Brahman impessoal por pessoas santas, que através do estudo dos Upanishads compreendem a sua imponência. É adorado como o Purusha por grandes filósofos, que estudam o universo analiticamente, e como a superalma onipenetrante pelos grandes yogis, e como Sri Hari pelos devotos.
No entanto, Mãe Yashoda o considerava como o seu próprio filho. Bhagavatam 10, 8, 45. Embora Krishna esteja além da percepção sensorial e não se manifeste para os seres humanos, ele se disfarça de ser humano como se estivesse em um corpo material. Assim, Mãe Yashoda pensou que ele era seu filho e, como se Krishna fosse uma criança comum, prendeu-o com uma corda a um pilão de madeira. Bhagavatam 10, 9, 14. Ao ser derrotado por Sridama, Krishna teve que carregá-lo nos ombros. De modo semelhante, Bhadrasena carregou Vrishaba e Pralamba carregou Balarama, o filho de Rohini. Srimad Bhagavatam 10, 18, 24. Meu amadíssimo Krishna, para adorar-me, você abandonou a companhia de todas as outras gopis que desejavam desfrutar com você. Pensando dessa maneira, Srimati Radhika considerou-se a gopi predileta de Krishna. Orgulhosa, ela deixou a Rasa Lila e saiu com Krishna. Na densa floresta, ela disse: meu querido Krishna, não consigo mais caminhar. Você pode me levar para onde quiser. Ao receber essa resposta de Srimati Radhika, Krishna disse: vem e sobe no meu ombro. Assim que Srimati Radhika começou a fazer isso, Krishna desapareceu. Então, Radhika pôs-se a lamentar o seu pedido, bem como o desaparecimento de Krishna. Bhagavatam 10, 30, 37 e 39. Querido Krishna, negligenciando a ordem de nossos esposos e filhos, família, irmãos e amigos, e deixando a companhia deles, nós, as gopis, viemos nos encontrar com você. Você sabe tudo o que desejamos. Só viemos porque nos sentimos atraídas pelo som supremamente melodioso da sua flauta. No entanto, você é um grande trapaceiro. Além de você, quem mais poderia abandonar a companhia de mocinhas como nós na calada da noite? Srimad Bhagavatam 10, 31, 16. Quando alguém se apega plenamente aos pés de lótus de Sri Krishna, alcança a fase de Shamatha. Esta palavra deriva-se de Shama, portanto, Shanta Rasa, a posição de neutralidade. Significa estar plenamente apegado aos pés de lótus de Sri Krishna. Este é o veredito da boca do próprio Senhor Supremo. Este estado chama-se autorrealização. Estas são as palavras do próprio Sri Bhagavan, que diz: aquele cuja inteligência está plenamente apegada aos meus pés de lótus, mas mesmo assim não presta serviço prático, alcança a fase denominada Shantarati ou Shama. Sem Shantarati é muito difícil de se alcançar apego a Sri Krishna. O Srimad Bhagavatam diz que a palavra Shama ou Shantarasa indica que o devoto está apegado aos pés de Sri Krishna. Dhamma significa controlar os sentidos e não se desviar do serviço ao Senhor. Tolerar a tristeza é titiksha, e driti significa controlar a língua e os órgãos genitais. Srimad Bhagavatam 11, 19 e 36. Em Shantarasa, o devoto fica interessado em abandonar todos os desejos não relacionados com Krishna. Só um devoto de Krishna pode situar-se nesta plataforma. Ele então é chamado Shantarasa Bhakta. Ao situar-se na plataforma de Shantarasa, o devoto não deseja nem a elevação aos planetas celestiais, nem a liberação. Essas coisas são, respectivamente, os resultados de karma e jnana. O devoto não as considera melhores do que o inferno. Quem está situado na plataforma de Shantarasa manifesta as duas qualidades transcendentais, de desapego a todos os desejos materiais e apego completo por Sri Krishna. O Srimad Bhagavatam diz: a pessoa devotada ao Senhor Narayana nada tem a temer. Para o devoto, a elevação aos planetas celestiais ou a condenação ao inferno e a liberação do cativeiro material parecem a mesma coisa.
Essas duas qualidades de Shantarasa permeiam as vidas de todos os devotos. Elas são como a qualidade do som no céu. A vibração sonora encontra-se em todos os elementos materiais. Por natureza, em Shantarasa não existe sequer a menor intimidade. Ao invés disso, sobressai o conhecimento do Brahman impessoal e do Paramatma localizado. Na plataforma de Shantarasa, só temos o conhecimento da nossa própria posição constitucional Swarupa Jnana. Entretanto, ao atingir-se a plataforma de Dasya Rasa, compreendemos melhor a opulência completa do Senhor Supremo. Em Dasya Rasa, o conhecimento do Senhor Supremo revela-se com respeito e veneração. Prestando serviço devocional a Sri Krishna, o devoto em Dasya Rasa proporciona felicidade constante ao Senhor. As qualidades de Shantarasa também estão presentes em Dasya Rasa. Porém, nessa raça acrescenta-se o serviço ativo. Assim, Dasya Rasa contém tanto as suas próprias qualidades quanto as de Shantarasa. Tanto as qualidades de Shantarasa quanto o serviço de Dasya Rasa estão presentes em Sakya Rasa. Na raça de amizade, as qualidades de Dasya Rasa juntam-se à intimidade fraterna, não sendo preciso o respeito e veneração. Em Sakya Rasa, ora os devotos prestam serviço ao Senhor, ora fazem com que Krishna o sirva. Em suas brincadeiras, os vaqueirinhos às vezes sobem nos ombros de Krishna e às vezes mandam Krishna subir nos ombros deles. Como na raça de amizade predomina o serviço íntimo, temor e reverência estão ausentes. Portanto, Sakya Rasa caracteriza-se por 3 qualidades. Na raça de Sakya, o Senhor Supremo fica endividado com os devotos que são íntimos de Krishna e tratam-no de igual para igual. Na raça de amor paternal, as qualidades de Shantarasa, Dasya Rasa e Sakya Rasa transformam-se numa forma de serviço chamada manutenção, palana. A essência do amor paternal é a intimidade destituída de formalidade e veneração encontradas em Dasya Rasa. Devido a uma maior conotação de intimidade, o devoto que se estabelece no amor paternal repreende e castiga o Senhor com naturalidade. Em Vatsalya Rasa, o devoto se considera o mantenedor do Senhor. Dessa maneira, o Senhor é o objeto dos seus cuidados, como um filho, motivo pelo qual esta doçura possui todas as qualidades de Shanta, Dasya e Sakya Rasas, além das suas próprias qualidades. Vatsalya Rasa é como néctar. A troca de felicidade espiritual entre Krishna e seu devoto, na qual o devoto controla Krishna, compara-se a um oceano de néctar, dentro o qual Krishna e o devoto mergulham. Este é o veredito de todos os sábios que conhecem a Aishvarya, majestade de Krishna. O Padma Purana diz que eu mais uma vez ofereça as minhas reverências ao Senhor Supremo. Ó meu Senhor, ofereço as minhas reverências centenas de milhares de vezes, com toda a afeição, pois, por intermédio de seus passatempos pessoais, você fez as gopis mergulharem num oceano de néctar. Apreciando a sua majestade, os devotos costumam declarar que você sempre é subjugado pelos sentimentos deles. Na raça de amor conjugal, o apego a Krishna, a prestação de serviço, os sentimentos espontâneos de amizade e os sentimentos de manutenção, todos ganham mais intimidade. Na raça de amor conjugal, o devoto oferece o seu corpo a serviço de Krishna. Assim, nessa raça, todas as 5 espécies de raças principais estão presentes.
Todas as qualidades materiais evoluem uma após a outra nos elementos materiais a partir do éter. Pela evolução gradual, primeiro se desenvolve uma qualidade, então desenvolvem-se duas, depois 3, 4, até que na Terra, o último elemento, encontram-se todas as qualidades. Analogamente, na raça de amor conjugal, todos os sentimentos devocionais se encontram amalgamados. É claro que este sabor intensificado é maravilhoso. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu concluiu: fiz apenas um apanhado geral, onde descrevi as doçuras do serviço devocional Bhakti Rasa. Agora, você pode analisar a adaptação e a expansão disso. Quando o devoto pensa sempre em Krishna, ele se manifesta internamente. E pela misericórdia de Sri Krishna, mesmo que ele seja um ignorante, alcança a praia do oceano das doçuras transcendentais, Radha Sindhu Pari. Após estas palavras, Sri Chaitanya Mahaprabhu abraçou Sri Rupa Goswami e então o Senhor decidiu ir para a cidade de Varanasi. Gaura Premanande Haribo.